Esse é o Chile, o país que durante décadas foi usado aqui no Brasil como um exemplo de sucesso do modelo neoliberal. Quem quer que quisesse garantir que privatizar os serviços públicos significa democratizá-los, quem quer que quisesse isso olharia para o Chile e usaria esse país como exemplo. Foi assim até outro dia aí, na hora de mexer nos direitos trabalhistas, na hora de meter a mão nas aposentadorias. Toda hora era hora de celebrar o Chile, com seu PIB crescendo mais do que a média do continente, com a sua pretensa paz social. Mais ou menos como no Brasil de 2013, a paz não resistiu a um aumento na tarifa do transporte coletivo. O que veio a partir daí para o Chile foi um governo confuso. Tentaram usar a violência primeiro, com militares, estado de emergência, toque de recolher. Aí veio a tentativa de conciliação. O aumento da tarifa do transporte foi suspenso. Só que tem algo aí que é impossível de conciliar. O modelo neoliberal, que sempre teve no Chile uma prova de sua eficiência, é um predador natural da democracia. Quem levanta essa bola não sou eu, é o sociólogo Boaventura de Souza Santos. E tem mais. Esse pesquisador, com mais de 20 obras publicadas, anda dizendo por aí que o Brasil será o próximo a cair em convulsão social. Você conhece bem a história. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e a Alemanha foi reintegrada. Foi difícil no começo, reintegrar duas metades de um país, até então separadas por modelos econômicos tão distintos. Isso aí gerou uma crise, claro. Só que no fim deu certo e a Alemanha voltou a prosperar. O problema é que a queda desse muro também teve efeitos que seriam sentidos no mundo inteiro. Enquanto esse muro ainda estava de pé, o capitalismo tinha um concorrente e dessa forma o capitalismo precisava fazer algum esforço, mesmo que de fachada, para combater desigualdades, para distribuir alguma riqueza. Foi quando esse muro caiu que o capitalismo deixou de ter medo dos seus inimigos. Isso radicalizou as apostas do capitalismo e, a médio prazo, colocou o sistema em risco. Esta fase do neocapitalismo é a fase que é a consequência da queda do Muro de Berlim. Isto é, o capitalismo não tem medo dos seus inimigos, não tem medo dos seus rivais, e como muitos autores, aliás conservadores, não tinham nada de esquerda, como Schumpeter, diziam que o capitalismo não devia ter medo dos seus inimigos, devia ter medo de si próprio, porque entregue a si próprio tornava-se autodestrutivo. Esta ânsia do lucro, de ganhar cada vez mais, começa a ser destrutiva e, portanto, não olha para a ecologia, não olha para os seres humanos e procura realmente transformar tudo em riqueza e, naturalmente, com tudo na sua frente, pela maior miséria que possa causar. Foi a partir desse momento histórico que o caráter autofágico do capitalismo se revelou de maneira mais intensa e dramática. A autofagia capitalista tem nome, ela se chama neoliberalismo. Boaventura explica que o neoliberalismo é incompatível com a democracia. Para ele, a mão invisível do mercado tem um toque meio abusivo e mexe em coisas que não deveria tocar. Em nossas eleições, por exemplo. É inegável que os mercados reagem às nossas escolhas democráticas. A imprensa faz questão de nos lembrar disso o tempo todo. Mas será que deveria ser desse jeito? Porque isso que a gente chama de mercado é, na verdade, uma elite tão pequena quanto poderosa. É lícito fazer a pergunta: por que é que os interesses desse tal mercado valem tão mais que os seus? O neoliberalismo, à medida que foi dizendo que não havia nenhuma alternativa e que não havia inimigos nem concorrência, fez com que o capitalismo começasse a regular a democracia. É a situação em que nos encontramos. E, portanto, não é surpresa para ninguém que hoje, quando há umas eleições, a notícia ou que se aproximam eleições, as primeiras notícias dos jornais, o que dizem é qual é a reação dos mercados. Isto nunca aconteceu, há 20 anos não podia acontecer. Que é isso, mercados? São 5 investidores institucionais a nível mundial que mandam nos mercados financeiros. São os mercados que comandam a democracia.
Na medida em que os mercados tomaram as democracias para si e radicalizaram as desigualdades e as insatisfações, aí foi surgindo uma nova política que Boaventura chama de a política do ressentimento. Todos estamos insatisfeitos com as vidas que levamos. Mas, daqui de onde estamos, não conseguimos sequer enxergar aqueles que manipulam nossas escolhas, aqueles que roubam nossos direitos. As corporações e os interesses responsáveis por esse estado de coisas, tudo isso é grande demais para que a gente, povo, possa ver daqui de onde a gente está. E como a gente não consegue ver o inimigo real, aí a gente inventa um inimigo. Pode ser o imigrante, pode ser alguém de uma etnia diferente, alguém de outra cor. Os populistas que estimulam esses ódios, que se alimentam desses ódios, eles saem ganhando. E nessa medida a democracia começa a esvaziar-se e começam a surgir os populismos e começa a surgir a política do ressentimento. A política do ressentimento é da vítima contra a vítima. É assim que o Trump chega ao poder. Isto é o operário empobrecido, história dos americanos, branco, que pensa que o seu grande inimigo é o operário pobre latino. Vítima contra vítima. Há muitos monstros por aí, mas o que escraviza o nosso mundo tem 3 cabeças: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Essa é a visão de Boaventura. A dominação tem 3 cabeças: capitalismo, colonialismo e patriarcado. E está sempre articulada. Veja que o capitalismo tornou-se mais agressivo no Brasil, matam mais negros na periferia. Isto é, o colonialismo agrava-se, matam mais mulheres, o patriarcado agrava-se. O colonialismo está articulado, a resistência está separada. Segundo ele, a cabeça do capitalismo deve ser enfrentada com o princípio da desmercantilização, porque nem tudo pode ser mercadoria. Algumas coisas precisam existir, ainda que não consigam criar um mercado em torno de si. Abrir um hospital ou uma escola numa cidadezinha pequena do interior pode não ser lá muito lucrativo, mas sem dúvida é importante. A causa de desmercantilizar é importante porque nós não podemos sujeitar todos os setores da vida pessoal e coletiva ao mercado. Se privatiza a saúde, se privatiza a educação, se privatiza as pensões, o sistema de pensões ou de previdência, está a privatizar toda a vida social. Qual é o sentido de uma política pública e de Estado quando tudo está neste momento privatizado? Nós temos que haver setores desmercantilizados. A batalha contra o colonialismo é igualmente vital. É da mentalidade colonialista que surge a noção perigosa de que uma cultura é melhor do que a outra, que uma cor é melhor do que a outra. No passado, nós cometemos o erro de achar que tínhamos decepado a cabeça do colonialismo. Foi um erro e tanto. Mas foi uma grande ilusão pensar que o colonialismo terminou com a independência. Não terminou. O colonialismo mudou de figura. Porque o colonialismo faz o que nós chamamos de degradação ontológica, isto é, há seres humanos e seres não suficientemente humanos. A cabeça do patriarcado é mais corretamente denominada como heteropatriarcado e se nutre do mesmo alimento que mantém o colonialismo vivo. A derrota de uma será a derrota da outra. Portanto, o sexismo, o patriarcado, como a gente lhe chama, ou o heteropatriarcado, porque também há uma grande homofobia, continuam hoje. E agora que você conhece as 3 cabeças, resta se perguntar onde está o corpo desse monstro. Recentemente, ao ser entrevistado pelo jornal O Globo, o professor Boaventura falou sobre como aquele monstro de 3 cabeças atua no campo da educação. Se tudo que você ouviu até aqui pareceu distante demais, abstrato demais, talvez as ideias de Boaventura sobre educação e empreendedorismo possam parecer mais próximas, mais práticas. Ele diz que um grande crime que estamos cometendo na educação é tentar fazer de todos os estudantes empreendedores, porque é exigir alguém que seja autônomo sem ter condições dele ser autônomo. É autonomia para estar à espera do emprego que o Uber lhe dá. Uma autonomia sem condições de autonomia. E tem que voltar a se organizar.
A rebelião do estudante é sempre um benefício para a sociedade. Vamos dizer em uma só voz! Vamos dizer em uma só voz! Que balbúrdia! Que balbúrdia! Que bagunça! Que bagunça! Tirar dinheiro da educação! É tirar dinheiro da educação! Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Ana e do Lennon, que aparecem aqui numa visita a Viena. Beijo, gente. Valeu!